Olá, friends! Hoje tem filé à parmegiana na Air Fryer. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um clássico e muito prático filé à parmegiana utilizando Air Fryer. Essa é uma das primeiras receitas que eu ensinei para vocês na Air Fryer logo que a Air Fryer chegou no Brasil, e quando eu criei o blog eu comecei a ensinar as primeiras receitinhas. De lá pra cá eu já fiz de diversas outras maneiras. Então se você já me segue lá no blog aí nesses 10 anos, você já deve ter visto essa receitinha, já deve ter feito, muita gente faz e ama. Hoje eu vou ensinar uma segunda versão dessa receita, porém você pode seguir dessa mesma maneira e eu também vou dar todas as dicas para fazer da outra versão também que eu já ensinei no blog lá há muitos anos e que eu também faço às vezes, tá? Então vamos lá, para essa receitinha nós podemos fazer esse parmigiana com qualquer tipo de filé. Eu posso aqui fazer com filé de frango, que é o que eu estou utilizando. Posso fazer com filé também de carne bovina, algum bife de carne bovina. Faço também muitas vezes com carne de porco, com lombinho, por exemplo, fica ótimo, aquele filezinho de lombo, tá? Fica muito, muito bom mesmo. E dá pra fazer também com peixe. O peixe é o único que você não vai ter que fazer um dos processos que nós vamos fazer aqui, que é bater, tá? E eu vou explicar já melhor pra vocês. Bom, então escolhido a carne, vocês vão pegar filés de preferência altos, tá? Mais gordinhos assim, por exemplo aqui, ó, é um peito dividido em dois, na verdade meio peito, né? Mas quando a gente compra como uma unidade assim do peito sem osso, dividido em dois, então ele fica altinho assim, com quase 2 centímetros. Vou utilizar farinha de rosca, farinha de trigo, ovo, queijo ralado e aqui eu tenho uma mistura de ervas e especiarias que você pode mudar ao seu gosto. Então vamos lá, vou dar as dicas de cada ingrediente. Primeiramente, a farinha de rosca. Aqui eu tô utilizando a farinha normal, tá? Aquela farinha de rosca que você compra pronta no mercado e você vai utilizar nas receitas. Se você não quiser ou se você preferir ele bem douradinho, até mais crocante, tem uma farinha de rosca que eu já ensinei aqui no canal, que tá com o nome de farinha de rosca especial para empanados na Air Fryer. Eu também utilizo muito essa farinha, mas quando eu não tô com ela prontinha em casa, eu faço nesse método que eu vou ensinar para vocês aqui. Se você já tiver essa farinha de rosca que eu vou ensinar, que eu já ensinei para vocês aqui no canal e eu vou deixar linkado também, você já pula, por exemplo, esse passo. Você pode utilizar somente a farinha de rosca e empanar. Não precisa desses outros temperinhos, tá? Do queijo ralado e das ervas e especiarias. Se você não for utilizar essa torrada, for utilizar uma comum, direto do pacote, você usa esses itens que eu vou explicar aqui para vocês. Farinha de trigo, que pode ser substituída por farinha de arroz, qualquer outro tipo de farinha branca, tá? Que vai dar muito certo, farinha fininha, então a farinha de arroz vai dar muito certo. E você pode utilizar aquele mix de farinha sem glúten também, que vai dar muito certo. Que mais? Dá para utilizar também amido de milho, fica muito bom, vai deixar bem sequinho. O ovo, que a gente pode utilizar inteiro ou só a clara, que também se você utilizar só a clara ele fica ainda mais crocante. E como eu disse aqui, eu tenho queijo parmesão ralado, aquele bem fininho. E aqui nas minhas ervas e especiarias eu tenho salsinha, cebolinha, orégano, alho em pó e um pouquinho de páprica. Essa mistura você pode fazer ao seu gosto, mas eu acho que fica muito bom quando a gente utiliza bastante ervas e especiarias também nesse empanado que a gente vai fazer, porque deixa ele bem temperadinho, bem saboroso e facilita bastante. Bom, antes de seguir aqui já para o primeiro passo, que é bater a carne, como eu falei para vocês, tem mais uma dica. Você pode fazer essa receita sem, por exemplo, passar na farinha branca, na farinha de trigo ou farinha de arroz, como eu falei, utilizando somente a farinha de rosca. Nesse caso, você vai ter uma casquinha mais fininha, mas igualmente crocante. Mas eu confesso que às vezes também, sabe, quando eu não tô com muita vontade de fazer aquele processo de passa em um, passa em outro e tal, tô com um pouco de pressa também, eu às vezes faço só utilizando a farinha de rosca. E aí, mais uma vez, se você for utilizar aquela farinha de rosca especial para Air Fryer que eu já ensinei aqui no canal, você só vai precisar dela e do ovo e nada mais, tá bom? Bom, eu vou dando mais dicas para vocês no percurso. Então vamos começar. Quando vocês escolherem aqui a carne que você vai fazer no seu parmegiana, que no caso que eu estou utilizando o frango, se for o peixe, não precisa fazer esse processo que, como eu falei, nós vamos bater essa carne. Por que bater? Mesmo que seja uma carne macia, você vai ter um resultado muito mais gostoso. Sabe aquele parmegiana de restaurante que você come assim e você fala, nossa, que carne macia, nossa, que delícia, fica muito suculento, muito macio na boca, na mordida e tudo? É porque é batido. Se você quiser pedir para o seu açougueiro passar naquela máquina que bate, sem problema nenhum. Se não, siga esse processo que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o meu filé de frango,
Vou colocar no meio de um saquinho, sabe aqueles saquinhos para congelamento, saquinho para verdura de supermercado? Eu geralmente compro de rolo, então eu sempre tenho aqui em casa. E aí nós vamos bater com essa parte aqui que tem uns dentinhos naquele martelinho de bater carne, tá? Se você não tiver um martelinho de bater carne, ou não tiver essa parte com dentinho, bate com a parte lisa mesmo. E se você não tiver um martelinho, você pode usar um pau de macarrão, sabe aquele rolo de macarrão? Vai dando batidinhas aqui com ele, assim, vai rolando até ele dar uma achatadinha. Tem que ficar com no máximo 1 centímetro, meio centímetro é o ideal. E aí ele vai ficar maiorzão e muito mais gostoso no final. Então vamos lá. Bati de um lado, vira e nós vamos bater do outro. Começa batendo assim no meio e depois vai indo para as bordas, tá? Bom, então olha só, bati, vou abrir para mostrar para vocês. Olha como ele ficou bem mais fininho e vai ficar muito mais macio. Aqui eu estou utilizando 2 filés apenas. Para essa receita você pode utilizar, dá para fazer, rende, tá? Para que você faça com até 4 filés tranquilamente. Se for uma praia grande como a minha, dá para fazer os 4 de uma vez também sem problema nenhum. Eu vou deixar as medidas certinhas aqui abaixo do vídeo, um link na descrição, diretamente para quando vocês clicarem já abrir o blog friteirasemoleo.blogspot.com, que está aparecendo aqui embaixo, já direto na receita para vocês não terem que parar e ficar anotando. Então agora eu vou repetir esse processo aqui com outro filé de frango. Prontinho. Olha só, ele fica bem maiorzão. Mas depois ele vai dar uma encolhida quando fritar. Porém, ele vai ficar muito macio, ele vai cozinhar muito mais rápido, vai pegar muito melhor o tempero, fica ótimo. Agora, nós vamos temperar isso daqui. Eu vou temperar com sal e pimenta. Prontinho. Uma última dica para vocês sobre essa parte aqui. Cuidado para não bater demais. Se você bater demais e também deixar muito fino, quando você for pegar o seu filé de frango, ele vai despedaçar inteiro, vai estar quase que moído, tá? Então tem que tomar esse cuidado também. 1 centímetro, meio centímetro no máximo, já vai estar bom. Só o suficiente, como eu disse, para que essa carne fique mais macia e pegue tudo melhor. Agora, nós vamos preparar a sequência para a gente fazer o empanamento. Nós vamos fazer assim, olha. Em uma tigela ou um prato fundo, que eu até prefiro o prato fundo, eu vou colocar a farinha de trigo. Em outro, eu vou colocar o ovo. Vou dar uma batida, tá? Para ele ficar mais líquido, sem aquela membrana, sem aquela resistência. Uma dica, se você quiser que fique ainda mais crocante do que já vai ficar, é você utilizar somente a clara, tá? É uma dica que eu já dei também pra vocês. Agora, eu vou utilizar, então, a minha farinha de rosca e o queijo ralado, as ervas e especiarias. E vou dar uma misturadinha também, tá? Olha, misturei os 3 aqui. E aí, aquilo que eu falei pra vocês. Se você estiver utilizando aquela farinha especial que eu já ensinei aqui, não precisa temperar, a não ser que você queira mesmo. Vai ficar ainda mais douradinho depois do seu empanado. Se você faz questão que ele fique bem douradinho mesmo, tá? E se você quiser também, não precisa passar na farinha de trigo. Como eu falei muitas vezes quando eu tô com pressa, eu não faço a parte de passar na farinha de trigo. Mas vamos lá. Agora, tem um outro detalhe. Nessa farinha aqui, nós também vamos colocar um pouco de sal e pimenta. Agora nós vamos pegar o nosso filé, vamos passar primeiramente na farinha de trigo. Tira bem o excesso, tá, gente? Não deixa excesso de nenhuma farinha, nem do ovo, nem da farinha de rosca, senão você vai ficar com aquela casca muito grossa e ela vai começar a soltar, porque também tá muito espessa. Então tirei aqui o excesso, vou passar no ovo e também tirar o excesso. Deixa até dar uma escorridinha, sabe? Para não ficar muito. E aí, por último, a gente passa na farinha de rosca. Na hora de passar na farinha de rosca é a parte mais importante. Então, tem que a gente passar e vai dando apertadinhas, vira, dá mais apertadinha até você ver que não tem nenhuma parte que tá sem a farinha de rosca. Ó, uma outra dica também para vocês é tomar sempre o cuidado, assim, para uma das mãos
pelo menos uma das mãos, você não pegar no ovo. Porque aí você vai ficar com uma mão um pouquinho mais assim melecada, mas a outra vai estar mais sequinha e aí é a que você usa para pegar nas farinhas. Aí dá aquela leve apertadinha, como eu já falei para vocês. Ó, tira bem o excesso. Não deixa aquele montão de farinha em cima não, porque senão quando você colocar na sua air fryer, vai começar a voar essa farinha dentro dela. Então olha que bonito que ficou, gente. Que empanado de primeira, olha. Que lindo. E aí vocês já podem colocar aqui direto na air fryer. Agora eu vou repetir o processo com o outro filé e colocar na air fryer também. Se você estiver fazendo 4, como eu falei, você pode colocar eles assim meio pegando as laterais, tá? Mesmo que eles fiquem assim meio com as bordas levantadas dentro da air fryer, não tem problema. Depois eles acabam reduzindo e vão caber os quatro filezinhos aí empanados. E aí você já faz para a família inteira. Agora, desse jeitinho que tá aqui na air fryer, se você preparar dessa maneira aqui, você vai ter um empanado, milanesa, né? Empanado ou milanesa tem uma certa diferença, mas a maioria das pessoas trata como sendo a mesma coisa. Enfim, você vai ter um empanado daquilo que você fizer. Se você não quiser seguir para o parmegiana, você pode parar aqui e eu garanto que vai ficar delicioso. Põe um limãozinho por cima, fica ótimo. Se você quiser, você pode congelar dessa maneira, tá? Coloca ele abertinho, dentro de um saquinho desse que eu mostrei pra vocês. Um em cima do outro, em saquinhos separados, congela. Na hora que você quiser preparar na air fryer, pode colocar congelado direto aqui na air fryer. E agora, antes de colocar ele aqui pra preparar, eu gosto de colocar um fiozinho de azeite por cima. É só um fiozinho, só pra dar um sabor, aquela aparência assim que lembra mais o frito. Não quer colocar? Não precisa colocar. Ele vai ficar bom e douradinho também, tá? Agora nós vamos colocar aqui na nossa air fryer, preferencialmente a pré-aquecida, em 200 graus, por cerca aí de 10 minutinhos. Quando se passarem 5 minutos, dá uma olhada. Quando chegarem nos 10 minutos, também dá uma olhada. Quando você vê que já está bem douradinho em cima, se você quiser virar, você pode virar também. Geralmente nem é preciso, ele fica douradinho dos dois lados e bem cozido. Mas se quiser, você pode dar uma virada até ele ficar bem douradinho do seu gosto. Não vai chegar, acho que provavelmente nem a 15 minutos. Uns 10 minutos, em média, ele vai estar pronto, mas você vai olhando até o seu gosto. E enquanto isso, eu quero aproveitar para deixar uma dica muito importante, especial, cheia de carinho para vocês, que é sobre a minha coleção de livros para Air Fryer. São 6 livros, cada um com 50 receitas diferentes, somente receitas para Air Fryer. Todas as receitas são práticas, fáceis, econômicas, versáteis, como essas que eu ensino para vocês aqui no canal e lá no blog. Para quem não sabe, eu já ensino receitinhas com Air Fryer há mais de 10 anos, desde que a Air Fryer chegou aqui no Brasil, e eu desenvolvi cada um desses livros com receitas específicas para Air Fryer para que vocês possam aproveitar ao máximo a Air Fryer de vocês. Todos os meus livros têm assim, ó, uma capa de extrema qualidade, são coloridos e com todas as fotos e passo a passo de cada uma das receitas para vocês não errarem na hora de preparar na casa de vocês. Tem todas as dicas bem detalhadas, igual que eu tô ensinando para vocês aqui no canal e lá no blog também. E para adquirir é só acessar o link aqui na descrição, que vocês vão direto para uma página e lá vocês têm mais detalhes e podem escolher se vocês querem adquirir assim em versão papel, que vocês podem comprar e receber na casa de vocês em qualquer lugar do mundo, ou também a versão digital que vocês podem acessar em qualquer dispositivo, no tablet, no celular, no leitor de e-book, Kindle. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão aproveitar muito mais a Air Fryer de vocês. Prontinho. Olha só, gente. Que maravilha! Tá vendo que lindo? E eu nem virei, tá? Geralmente eu nem viro, porque ele chega a ficar douradinho também por baixo. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou retirar da Air Fryer, vou colocar aqui num outro prato, porque a gente vai fazer a parte do parmegiana propriamente dito, né? Você tem várias maneiras de fazer isso aqui na sua Air Fryer. Primeiro, você pode utilizar um recipiente que caiba aqui dentro da sua Air Fryer e colocar os filetes, fazer tudo como eu vou montar aqui com vocês. A outra opção é forrar com um pedaço de papel alumínio, que eu acho muito prático e depois você tira, não tem nada sujo e tal. Para esta receita especificamente, que vai um molho, nós podemos utilizar o papel alumínio, ok? E se você também não quiser, você pode utilizar um pedaço de papel manteiga, que vai funcionar muito bem. Então olha só. Forrei aqui com papel alumínio.
E o único intuito desse papel alumínio aqui é não deixar que o molho escorra, tá? Como a gente tem uma air fryer grande que quer aproveitar ao máximo, neste caso aqui para o molho não escorrer, eu acho que o papel alumínio é a melhor opção. Se você tiver um recipiente também que cabe aqui dentro, você também pode utilizar. E se você não souber que tipo de recipiente você pode utilizar aqui, você pode ver um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo, que é o vídeo de como usar recipientes dentro da air fryer. Nele eu mostro e explico em detalhes todos os tipos de recipientes e como utilizá-los dentro da sua air fryer. Então olha aqui, coloquei os filés empanados, que já estão bem douradinhos, e agora nós vamos colocar o molho por cima. Esse molho aqui que eu tô utilizando é um molho que já está temperado, já tá refogadinho, pronto. É aquele molho caseiro que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. E queijo, que pode ser queijo ralado ou em fatias, pode ser parmesão, provolone. Eu gosto de um queijo que puxa um pouco mais, tá? Pode ser um emmental, um gruyère também. E um pouco de parmesão para dar aquele toque especial por cima. Prontinho, agora vai direto para nossa air fryer, também na temperatura de 200 graus, até esse queijo derreter ou até ficar bem gratinado. Isso também vai do seu gosto. Se você deixar uns 5 minutinhos, provavelmente vai ser mais do que suficiente. Se for só para dar uma derretida, você não gosta daquele queijo muito, né, que dê aquela gratinada, 3 minutinhos também já vai tá bom. E aí você dá uma olhada, como eu disse, deixando até o seu gosto. Prontinho! Ai, gente, olha que lindo que ficou. E agora é só servir. Eu vou colocar aqui nessa tábua só para ficar mais bonito e apresentável para vocês. Mas olha que lindo, gente. E vocês viram que eu usei assim um molho, deixei o molho bem consistente, né? Se vocês gostam daquele molho mais líquido e de colocar mais molho do que isso, podem colocar, obviamente. Olha, um cheirinho, gente, um cheirinho tão bom, vocês não fazem ideia. Agora, só para dar um toque aqui, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha, que vai dar um toque final aqui, uma decorada no nosso prato. E enquanto eu tô decorando aqui, você aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque assim você vai ser sempre avisado quando saírem vídeos novos. Aproveita também para me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. Me segue lá no Insta, me segue lá no Face, que eu sempre dou dicas e sugestões diárias de receitinhas para vocês, não só com air fryer, mas com diversos outros eletrodomésticos. Então corre lá, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aqui, né, nem preciso falar, gente. Você pode comer assim, pode servir com uma massa, sabe? Com uma massa bem gostosa. Pode ser uma massa alho e óleo, que já vai ficar maravilhoso. Pode servir também com saladas, arroz, com o que você preferir. Fica bom demais. Quando eu vou servir, ou eu coloco ele já assim mesmo, na lateral do prato, ou eu gosto de já cortar ele para ficar mais fácil para quem vou comer. E na hora de cortar, eu geralmente faço assim, ó, pego a faca e uso como se fosse uma guilhotina, bem rápido, tá? Olha que lindo que fica, vem só? Gosto muito de fazer dessa maneira, eu acho que fica bem legal. Você já coloca assim, você pode pegar a própria faca, coloca assim por baixo e com a faca você levanta, ele vai ficar bem centralizado e você já coloca ele em cima do prato que você vai servir, em cima do macarrão ou do arroz, como você preferir. Ai, gente, viram só que delícia! Lembrando que eu já ensinei também de outra maneira, como eu disse pra vocês, que fica até um pouco mais diferente. Já ensinei outros tipos mais variados de empanados pra vocês feitos na air fryer, que é uma coisa que muita gente fala, ai, empanada não dá certo na air fryer. Dá certo sim, não precisa de gordura, não precisa de técnicas mirabolantes, é só um jeitinho certo de fazer e ele vai ficar assim, sequinho e crocante, maravilhoso como esse daqui, tá? Vocês também podem dar uma olhada lá no blog. Como eu disse, que eu já ensinei vários outros empanados, nuggets caseiro, nuggets de peixe, nuggets de frango, iscas de peixe, peixe empanado, peixe frito. Nossa, gente,
frango recheado, aquele peito de frango recheado com queijo e presunto. Eu sei tanta coisa pra vocês. Pode seguir que vocês vão ver que dá certo e fica maravilhoso. Ah, olha só, dá uma olhada dentro. A suculência também, que delícia, gente. E agora, bora provar. Que, nossa, eu tô salivando pra provar essa delícia aqui. Dá pra ver o croque? Como fica crocantinho, gente. Vem comigo que vocês vão acertar todas as receitinhas na Airfryer. Eu garanto, e sem ter trabalho, sem cheiro de fritura pela casa. Nossa, gente, tá muito suculentinho por dentro, muito sequinho, crocante por fora. Pode fazer, volta aqui pra me contar, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha cheia de dicas. E até a próxima. Nossa, gente do céu. Que delícia isso daqui.